O que aconteceu no Atlético Mineiro nos últimos dias vai te surpreender. Mano, e se você é galo, precisa saber o que vem por aí antes do apito final. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho e deixe aquele like para mostrar que o galo é mais forte do que qualquer crise. Porque o que vamos contar aqui é para quem vive o Atlético Mineiro com sangue no olho, para quem sabe que o clube não é só 11 jogadores em campo, mas uma nação que respira futebol mesmo quando a tempestade parece querer derrubar tudo. A sua inscrição é o que nos dá força para continuar trazendo a informação mais quente, a análise mais honesta e a cobertura que você não encontra em nenhum outro lugar. Então aperta o like, se inscreve e vem comigo porque o assunto é sério e o cenário é urgente. O Atlético Mineiro vive um dos momentos mais delicados do ano, e quem acompanha o dia a dia da cidade do Galo sabe que a palavra agora é reconstrução, mas não uma reconstrução qualquer, e sim aquela que nasce no meio do fogo cruzado. No dia 31 de março de 2026, o que se vê é um clube ainda sentindo os reflexos de uma das finais mais violentas e caóticas da história do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que tenta, na marra e na técnica, encontrar um rumo no Campeonato Brasileiro. A fotografia atual é de um time que ocupa a 11ª posição na tabela, com apenas 5 pontos conquistados em 5 partidas. Números que acendem o sinal de alerta em um elenco montado para brigar na parte de cima, mas que ainda patina entre lesões, suspensões e um calendário que não perdoa. O último compromisso antes dessa virada de mês foi uma derrota dura por 2-0 para o Vitória, fora de casa, um resultado que deixou marcas não só na tabela, mas dentro do vestiário. O técnico Eduardo Domingues, que chegou com a missão de dar identidade e solidez ao time, foi flagrado ao final da partida em um momento raro de explosão. Chutou uma garrafa d'água às margens do gramado, ao sair da zona mista, em um gesto que traduziu a frustração de quem vê o trabalho sendo questionado antes mesmo de ter tempo para consolidar suas ideias. A imagem rodou as redes sociais e dividiu opiniões. Para uns, foi um gesto de homem que cobra mais de si e dos seus. Para outros, o sintoma de um ambiente que já começa a mostrar os primeiros sinais de desgaste. A verdade é que Domingues não tem tido vida fácil desde que pisou em Belo Horizonte. E quando se fala em dificuldades, é impossível ignorar o que aconteceu no dia 8 de março, data que entrou para a história do Clássico Mineiro como um dos capítulos mais lamentáveis do esporte. Na final do Campeonato Mineiro, após a derrota por 1-0 para o Cruzeiro. O que se viu foi uma briga generalizada que envolveu jogadores das duas equipes de uma forma tão absurda que o juiz da partida precisou aplicar nada menos do que 23 cartões vermelhos, mais 11 para o Atlético Mineiro e 12 para o Cruzeiro. Um recorde absoluto no futebol brasileiro, números que parecem mais coisa de guerra do que de esporte. Entre os expulsos estava o principal nome do elenco, o atacante Hulk, que mais tarde se manifestou publicamente com um pedido de desculpas que veio carregado de sinceridade e também de um peso enorme. Hulk chamou o episódio de lamentável, disse que a violência não serve de exemplo e assumiu sua parcela de responsabilidade em um momento em que a imagem do futebol mineiro foi manchada de forma profunda. Mas as consequências dessa briga não se apagam com um pedido de desculpas. As suspensões que vieram depois desfalcaram o time em jogos decisivos, bagunçaram a escalação e forçaram Domingues a reformular o time em um momento em que o que ele mais precisava era de repetição e entrosamento. Agora, com as peças voltando aos poucos, o desafio imediato é a preparação para o confronto contra a Chapecoense, marcado para o dia 2 de abril, quinta-feira, às 19 horas, na Arena Condá. E aqui mora um detalhe que pode parecer pequeno, mas que diz muito sobre o momento do Galo, a partida contra a Chapecoense, fora de casa, tem tudo para ser um divisor de águas. Não porque o adversário seja um dos favoritos ao título, mas longe disso, mas porque é nesse tipo de jogo, contra times que estão na parte de baixo da tabela ou em reconstrução, que o Atlético costumava construir sua força nos anos vitoriosos. Ganhar da Chapecoense fora de casa, com autoridade, é o tipo de resultado que recoloca o time nos trilhos, que dá confiança ao elenco e que permite ao técnico respirar um pouco mais aliviado. Perder ou empatar, por outro lado, aprofundaria a crise e transformaria a 11ª posição em um problema muito maior do que os números sugerem. Nos treinos realizados na cidade do Galo nesta terça-feira, véspera da viagem para Santa Catarina, Eduardo Domingues comandou uma atividade tática intensa, misturando trabalhos de posicionamento com exercícios de finalização. O que chamou a atenção foi a presença de Maicon, volante que está na fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. Ele ainda não está 100% para atuar como titular, mas participou de parte do treino com o elenco e fez atividades individuais à parte, o que indica que em breve poderá ser mais uma opção no meio-campo. Em um setor que tem sentido falta de consistência, o retorno de Maicon pode ser fundamental para dar mais equilíbrio entre a criação e a marcação.
O problema é que o tempo urge e o calendário não espera ninguém. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando nos bastidores com um discurso de paciência, mas o torcedor que vive o dia a dia do clube sabe que paciência no futebol é um recurso escasso. A 11ª posição no Brasileirão não é o fim do mundo, especialmente em um campeonato de pontos corridos onde tudo pode mudar em 3 ou 4 rodadas. O problema é que o Atlético vem de uma sequência de resultados que acendeu o sinal amarelo. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de apenas 33% dos pontos disputados. Números que, se mantidos, colocariam o time mais perto do Z4 do que do GP6 ao final do primeiro turno. E para um clube que investiu pesado na montagem do elenco, que mantém uma das folhas salariais mais altas do país e que tem na Libertadores um objetivo declarado, essa campanha é considerada, no mínimo, aquém do esperado. Há ainda uma questão tática que Domingues vem tentando resolver desde que assumiu, e que ficou ainda mais evidente após a saída de alguns jogadores importantes nos últimos meses. O Atlético tem sofrido para criar jogadas ofensivas de forma consistente, especialmente contra times que fecham a linha de 5 na defesa. A falta de um meia armador clássico, de alguém que faça a transição entre a defesa e o ataque com precisão, tem sido um dos gargalos mais apontados pelos analistas. Nos jogos em que o Galo enfrenta blocos baixos, a sensação é de que a bola roda de um lado para o outro sem conseguir encontrar espaços. E quando encontra, muitas vezes falta a finalização precisa. Hulk, mesmo com seus 39 anos, continua sendo o grande protagonista, mas não pode carregar o time sozinho em todas as partidas. Os jovens que chegaram para somar ainda estão em fase de adaptação, e a torcida, ansiosa por resultados, nem sempre tem paciência para esperar o amadurecimento. Outro ponto que merece atenção é a questão disciplinar. Depois daquela final caótica contra o Cruzeiro, o Atlético passou a ser observado com ainda mais atenção pelos tribunais esportivos. Há um movimento nos bastidores do futebol mineiro para que os jogadores envolvidos na briga recebam punições exemplares, e a diretoria alvinegra já se prepara para possíveis perdas de mandos de campo ou até mesmo jogos com portões fechados. Esse tipo de punição, se vier a se concretizar, seria um duro golpe não só financeiro, mas também emocional para um time que já tem mostrado fragilidade quando jogou longe de seus domínios. A torcida do Galo, conhecida por ser um dos grandes diferenciais em casa, pode acabar sendo penalizada por atos que aconteceram dentro das 4 linhas, o que gera um debate acalorado entre os torcedores. Até que ponto os jogadores têm consciência de que a violência em campo não afeta apenas a imagem do clube, mas também o próprio ambiente que eles dizem tanto respeitar? E nesse cenário de turbulência, o que se espera do Atlético Mineiro no curto prazo? A resposta passa necessariamente pelo jogo contra a Chapecoense. Uma vitória convincente, com bom futebol e, principalmente, com a volta de alguns princípios que marcaram as grandes equipes do clube nos últimos anos, como intensidade, marcação pressionante e transições rápidas, pode ser o gatilho para uma arrancada na tabela. O campeonato é longo, o Brasileirão castiga quem se desespera, mas também não perdoa quem vacila demais. O Galo tem qualidade para brigar entre os primeiros, mas precisa urgentemente transformar potencial em resultado. No aspecto físico, a comissão técnica tem trabalhado de forma intensa para reduzir o número de lesões, que foi um dos grandes vilões do início da temporada. Além de Maicon, outros jogadores importantes passaram por períodos de transição, e agora começam a ganhar ritmo. A expectativa é de que, nas próximas rodadas, Domingues tenha à disposição um elenco mais próximo do ideal, o que permitirá rodar o time com mais segurança em meio à sequência de jogos que se avizinha. Porque se tem uma coisa que o calendário brasileiro exige, é planejamento e elenco. Quem não tem os dois, paga caro nas rodadas decisivas. Do ponto de vista emocional, o papel de Hulk continua sendo central. Mesmo aos 39 anos, ele é o grande líder técnico e comportamental dentro do vestiário. Seu pedido de desculpas público após a confusão na final do Mineiro foi um gesto que muitos torcedores interpretaram como um reconhecimento de que o limite havia sido ultrapassado. Mas agora, o que se espera de Hulk não são palavras, e sim atitudes dentro de campo. É ele quem precisa puxar o time para frente nos momentos difíceis. É ele quem deve ser o primeiro a cobrar os companheiros e também o primeiro a mostrar que a camisa pesa, mas que é para ser vestida com orgulho e responsabilidade. Se Hulk estiver bem fisicamente e emocionalmente, o Atlético tem uma arma capaz de decidir jogos sozinha. Se ele estiver instável ou sentindo os reflexos da idade, o time perde sua principal referência e o sistema ofensivo fica refém de lampejos individuais que nem sempre aparecem. A torcida, que sempre foi o grande motor do clube, vive uma relação de amor e cobrança nesse momento. Por um lado, há o reconhecimento de que o elenco é forte, de que Domingues é um treinador competente e de que a diretoria tem feito investimentos para manter o Galo competitivo. Por outro, há uma ansiedade natural, que vem dos últimos resultados e da imagem deixada pela final do Mineiro. A confusão com o Cruzeiro não saiu da cabeça do torcedor, e muitos ainda se perguntam como um time com tantos jogadores experientes
permitiu que a partida terminasse daquela maneira? A resposta provavelmente envolve fatores emocionais, rivalidade exacerbada e também um certo descontrole coletivo que o departamento de futebol precisa tratar com seriedade. Não se constrói uma equipe vitoriosa apenas com técnica e tática, mas o aspecto mental, a capacidade de manter a calma em momentos de pressão e de jogar com inteligência mesmo diante de provocações, é o que separa os campeões dos que ficam pelo caminho. E é exatamente nesse aspecto que Eduardo Domingues tem tentado trabalhar com mais ênfase nos últimos dias. Os treinos na Cidade do Galo não têm sido apenas sobre esquemas táticos ou bolas paradas. Há uma preocupação clara em reforçar a união do grupo, em blindar os jogadores mais jovens da pressão externa e em transmitir a ideia de que o único caminho para sair dessa fase de instabilidade é o trabalho coletivo. O técnico argentino sabe que seu trabalho está sendo avaliado, mas também tem consciência de que recebeu o time em um momento de transição e que precisa de tempo para implementar sua filosofia. O problema é que no futebol brasileiro, tempo é um luxo que poucos treinadores têm. A cada resultado negativo, a pressão aumenta e os rumores sobre possíveis substitutos começam a circular nos bastidores. Até o momento, a diretoria mantém confiança em Domingues, mas todos sabem que o futebol é movido a resultados e que uma sequência de tropeços pode mudar qualquer planejamento. Enquanto isso, o torcedor atleticano segue sua rotina de esperança e sofrimento, como manda a tradição. Quem vive o Galo sabe que não há meio termo, ou é paixão desmedida ou é frustração profunda. E essa montanha-russa emocional faz parte da identidade do clube. Mas também há, nesse momento, uma consciência coletiva de que o time precisa de apoio mais do que nunca. As redes sociais dos jogadores são tomadas por mensagens de incentivo, mas também por críticas duras. O equilíbrio entre cobrar e apoiar é difícil de encontrar, mas é essencial para que o ambiente não se torne ainda mais pesado. O Campeonato Brasileiro mal começou, e ainda há um mundo de possibilidades pela frente. O que aconteceu em março, tanto os maus resultados quanto a confusão na final do Mineiro, precisa ficar para trás. Abril começa com uma nova chance, um novo jogo, uma nova história para ser escrita. O confronto contra a Chapecoense, portanto, não é apenas mais uma partida pela 9ª rodada. É, acima de tudo, um teste de caráter para esse grupo. É a oportunidade de mostrar que o Atlético Mineiro é maior do que qualquer crise, que a camisa pesa sim, mas que quem a veste tem capacidade de honrá-la nos momentos mais difíceis. É a chance de Domingues mostrar que seu trabalho tem direção e que as peças estão começando a se encaixar. É a hora de Hulk e dos mais experientes colocarem o time nas costas e guiarem os mais novos pelo caminho da superação. Uma vitória em Chapecó, com boa atuação e, principalmente, com a postura de um time grande, pode ser o início da reação que todos esperam. Um resultado negativo, por outro lado, aprofundaria as dúvidas e aumentaria ainda mais a pressão sobre um elenco que já mostrou ser humano demais para não sentir o peso de suas próprias falhas. A Cidade do Galo, nesses dias que antecedem a viagem, tem vivido uma atmosfera de concentração máxima. Os trabalhos são fechados à imprensa, as entrevistas são escassas e o foco é total no que acontece dentro de campo. Há uma consciência de que falar agora é menos importante do que fazer. O torcedor que acompanha cada passo do clube sabe que palavras já foram ditas demais, os pedidos de desculpas, as promessas de reação, os discursos motivacionais. Chegou o momento de mostrar na prática que o Atlético Mineiro é capaz de superar adversidades e de voltar a jogar o futebol que fez o clube ser respeitado dentro e fora do Brasil. E é nesse ponto que o papel da nação atleticana se torna ainda mais crucial. O time vai jogar fora de casa, longe do calor do Mineirão, mas a torcida pode fazer a diferença à distância, mantendo a confiança, comparecendo aos treinos abertos quando houver, enchendo as redes sociais de energia positiva e, acima de tudo, não deixando que o ambiente de cobrança se transforme em algo tóxico. A história do clube mostra que os maiores momentos de glória vieram depois de períodos difíceis, e que a união entre time e torcida foi o combustível para conquistas inesquecíveis. Portanto, enquanto nos preparamos para mais um capítulo dessa temporada desafiadora, fica a certeza de que o Atlético Mineiro não vai se entregar. Pode tropeçar, pode sofrer, pode passar por turbulências, mas a essência do clube é a resistência. O Galo é assim, nunca é favorito quando tudo está calmo, mas sempre é temido quando parece estar contra as cordas. Os próximos dias dirão se esse time tem a força para virar o jogo e transformar um começo instável em uma trajetória de superação. Até lá, o que nos resta é acompanhar, torcer, cobrar quando for preciso, mas nunca, jamais, deixar de acreditar. E você, que chegou até aqui e já sentiu o coração bater mais forte com cada detalhe dessa história, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like? Não esquece, porque é com a sua participação que a gente continua trazendo toda a cobertura, todas as análises e tudo o que você precisa saber sobre o Atlético Mineiro. Seja parte dessa família, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com aquele amigo que também vive o Galo com a mesma paixão que a gente. Obrigado por estar aqui e vamos juntos na luta por dias melhores, porque o Galo nunca morre e quem é Galo sabe que a recompensa sempre vem para quem não desiste.